Cláudio Rezende, como é que tá a preparação dos jogadores? Afinal de contas, a retomada vai ser pesada pro Galo, Cláudio. Vamos lá, Thiago. A reapresentação tá marcada pro dia 26, então sem ser esta próxima quinta, na outra quinta-feira. E aí o Cuca vai ter 15 dias de treinamentos antes da retomada do futebol. O primeiro jogo do Galo será no dia 12 de julho contra o Bahia, na Fonte Nova, Campeonato Brasileiro. Na sequência, os duelos contra o Bucaramanga, na Sul-Americana. Aí tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro também, Flamengo, tanto pelo Brasileirão quanto pela Copa do Brasil. São jogos importantes. Mas eu destacava em manchete, Thiago, que o Galo tem alguns trunfos nesse período aí, né? Porque no mata-mata, se você leva pouco gol, você tá mais próximo de uma classificação. E a gente tem aí os números do Atlético, uma arte que a gente preparou. O Galo não foi vazado em 6 dos seus últimos 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Nesses 8 jogos que o Galo está invicto, são 5 vitórias e 3 empates, 75% de aproveitamento, foram 10 gols marcados. E o Galo, nesses 8 jogos, sofreu só 4 gols. E em 6 desses jogos não sofreu gol, né? Então tá no momento bom de defesa. O Atlético são 11 finalizações para marcar um gol e 24 finalizações para sofrer um gol, né? E posse de bola, o Galo até não tem aquele time com grande posse de bola, né? 53,8% de posse de bola, mas é um número que anima, né, Thiago? Porque vai pegar um Flamengo aí, vai pegar o Bucaramanga. Se você passa um jogo sem sofrer gol, fica mais fácil, fica mais perto de uma classificação, Thiago. Muricy Ramalho, o Alexandre Simões, dizia o seguinte: o Muricy falava que um bom time é 80% uma boa defesa. Depois, lá na frente, se vira. O Galo já conseguiu do Cuca se ajeitar defensivamente, hein, Simões? Thiago, essa questão da defesa, a gente vê aí esse início de era Carlo Ancelotti com a defesa sendo a primeira preocupação dele, né? Eu acho que isso ficou claro, principalmente no primeiro jogo contra o Equador, mas também na partida contra o Paraguai. Olha só que recorte interessante, o Thiago. O Atlético, ele tem a quinta melhor defesa do campeonato, né? O Flamengo sofreu 4 gols, o Botafogo 7, Palmeiras e Cruzeiro 8 e o Galo 10, tá? Mas quando a gente divide no meio as 12 rodadas e pega o retrospecto das 6 mais recentes, tá? O Galo tem a melhor defesa com 2 gols sofridos ao lado do Cruzeiro e do Flamengo. Então, quer dizer, foi um acerto que o Cuca conseguiu fazer. Porque desses 10 gols que o Atlético sofreu, nas 6 primeiras rodadas, ele sofreu 8. Mais de 1 por partida. Nas últimas 6 rodadas, ele sofreu apenas 2, tá? E esse é um acerto muito importante, pensando em Copas, logicamente, mas principalmente no fato de que você, nas oitavas da Copa do Brasil, tem o Flamengo pela frente, que é o melhor ataque disparado do Campeonato Brasileiro, da Série A e do futebol brasileiro nessa temporada de 2025. O ano passado, Thiago, eu tô olhando aqui, o Galo sofreu 54 gols no Campeonato Brasileiro. Foi uma das piores defesas e ficou até a última rodada sofrendo, né? Pra não cair. Então, um time que sofre muito gol, normalmente não vai muito longe, né? E tem um outro recorte, Thiago, uma outra arte que a gente preparou, que aí anima também como mandante, né? O Galo é o único invicto da Série A como mandante em 2025 e tá na sua maior sequência invicta desde 2021, que foi aquele ano mágico, né? Do título brasileiro da Copa do Brasil. São 17 partidas de invencibilidade, com 11 vitórias, 6 empates, 36 gols marcados, 9 sofridos. Aí nessa sequência invicta do Galo como mandante, tem jogos no Mineirão e tem também na Arena MRV, né, Thiago? Ô, Nath Fiuza, dá pra torcida empolgar com esses números, Nath? Dá pra confiar de que é possível, né? Fazendo um jogo consistente no Rio de Janeiro, pensando principalmente a Copa do Brasil, pra depois definir dentro de casa, que é a realidade do Atlético e onde o Atlético vai muito bem no quesito mandante. Olha que o Atlético nem jogou a temporada toda na Arena MRV, né? E tem que fazer de lá, de fato, cada vez mais a sua fortaleza, o seu trunfo. E essa evolução defensiva também que vocês comentavam antes, ela impacta diretamente no fato de que, à medida que o time foi ficando melhor defensivamente, os resultados foram aparecendo, né, Thiago? Porque você se recorda que era algo que a gente sempre pontuava aqui, que sempre vai ficar muito
ficava muito difícil, melhor dizendo, para o Atlético vencer os seus jogos, porque ele sempre tomava 2 gols. Então ele sempre tinha que fazer 3. E num campeonato que é sempre muito equilibrado, ainda que você pegue adversários que estão mais fragilizados, você fazer 3 gols não é uma tarefa fácil. Quando o Atlético passou a tomar menos gols, ele esteve muito mais próximo também de efetuar os seus gols, porque isso te traz confiança, você está menos pressionado, você consegue fazer o gol primeiro, isso te dá tranquilidade, isso expõe o adversário, isso te dá os espaços. Esse cenário favorável, o Atlético não vinha conseguindo criar para si. Ele sempre estava ficando em desvantagem no placar e era sempre ele que tinha que correr atrás. Então esse ajuste defensivo do time foi fundamental, ainda que em alguns momentos eu ainda acho que fica uma defesa exposta. Tem a questão do Júnior Alonso, que nesta temporada erra um pouco mais do que o normal. Tem essa questão do primeiro volante. O Alan Franco se adaptou muito bem a essa função, o Patrick também faz, mas é uma função ali, acho que carece de reposição nesse elenco, para fortalecer também esse poder de marcação no meio-campo. Mas sim, eu acho que são números animadores. A evolução é animadora para o que o Galo tem pela frente agora no segundo semestre. Boa, obrigado, Nath Fiuza. Eu tô botando fé, tô bem mais animado com o Galo, viu, Claudio? Eu também, viu, Thiago? Então é isso, Galo, nesse período aí pra turma recarregar baterias e a partir do dia 26, preparação total aí pra esse mês de julho e agosto, que promete, e a torcida do Galo tem alguns motivos aí pra estar mais animada, Thiago.